Massimo Corvelli se casou com uma mulher que todos consideravam condenada. Foi o que todo mundo pensou quando o chefe mais temido do submundo de Porto Alegre deixou sua noiva frágil e tossindo numa estância decadente à beira da Lagoa dos Patos, apenas 2 dias depois do casamento. Ele deu a Flora Peixoto seu sobrenome, uma caldeira quebrada e a sua ausência completa. Max esperava que, quando sua guerra em Foz do Iguaçu terminasse, a morte já tivesse encerrado aquele casamento por ele. Ele não esperava voltar 3 anos depois e encontrar cabanas aquecidas, cheiro de lenha, pão fresco e alecrim. Nem encontrar sua esposa, de corpo farto, plantada bem no meio de tudo aquilo, mais saudável, mais forte e muito viva. "Você ainda está viva", ele disse. Flora olhou direto nos olhos dele. "Desculpe decepcionar você. Antes de seguirmos com essa história, eu queria pedir uma coisa simples a vocês. Se puderem apertar o botão de hype, aquele em formato de estrelinha logo abaixo do vídeo, isso ajuda muito para que essa história chegue a mais gente que também vai se emocionar com ela. E já aproveito para pedir que se inscrevam no canal, porque o carinho de vocês é o que faz esse trabalho valer a pena de verdade. Agora sim, vamos voltar para Flora e Massimo. O inverno havia fechado Porto Alegre sob um céu de chumbo, e além da cidade, a Lagoa dos Patos soprava um vento gelado por quilômetros de margem branca de geada. Naquela estação amarga, Flora Peixoto virou Senhora Corvelli, sem que ninguém perguntasse se ela queria aquele sobrenome. O casamento entre Massimo Max Corvelli e Flora Peixoto não começou com amor, afeto ou sequer curiosidade. Max tinha 43 anos. Era um homem largo de ombros, corpo construído, cabelo escuro, barba curta e tatuagens que desapareciam sob os punhos e o colarinho de suas camisas sob medida. Anos resolvendo disputas entre famílias perigosas haviam esculpido contenção em seu rosto anguloso e tornado seus olhos escuros quase ilegíveis. Ele raramente levantava a voz porque tinha aprendido, havia muito tempo, que os homens escutavam com mais atenção quando temiam o que o silêncio podia significar. Para Max, emoção criava hesitação. Hesitação criava fraqueza, e fraqueza, cedo ou tarde, colocava alguém numa cova. Flora, aos 28 anos, pertencia a um mundo inteiramente diferente. Era uma mulher branca, de corpo cheio, cabelo castanho grosso, traços suaves e olhos cinza-azulados que poderiam parecer alegres se o cansaço não tivesse se instalado embaixo deles havia tanto tempo. Uma pneumonia severa, anos antes, tinha deixado sequelas crônicas nos pulmões, e embora sua mente permanecesse teimosamente forte, o corpo atraía com crises de tosse, falta de ar e invernos que pareciam determinados a castigar cada respiração que ela tentava tirar. O arranjo tinha sido costurado antes da morte do pai de Max. O pai de Flora, Augusto Peixoto, era um homem de 58 anos, dono de restaurantes, cabelo grisalho ralo, rosto estreito e a postura permanentemente tensa de quem tenta esconder o próprio desespero dos outros. Sua rede de restaurantes, antes próspera, estava afundando sob empréstimos ligados a empresas da família Corvelli. O velho patriarca Corvelli tinha oferecido uma alternativa à falência. Um casamento entre as famílias reestruturaria a dívida de Augusto enquanto consolidava a posse de terrenos estrategicamente valiosos perto da Lagoa dos Patos. Max precisava fechar o acordo antes que uma facção rival dentro da própria família pudesse contestar o controle daquela propriedade. Augusto precisava salvar seu restaurante. Flora era simplesmente a cláusula humana que unia as duas necessidades. O pai explicou tudo a ela, com planilhas espalhadas sobre a mesa, falando de funcionários, hipotecas e obrigações familiares, até o sacrifício soar quase como responsabilidade. Flora entendeu o que ele estava realmente dizendo. Se recusasse, se tornaria a filha que destruiu tudo. O casamento foi pequeno o bastante para parecer menos uma celebração e mais a assinatura de um contrato. Max ficou ao lado de Flora num terno escuro, o corpo enorme e rígido, enquanto ela lutava para segurar a tosse durante a cerimônia. O rosto dela estava pálido sob os cachos suaves do cabelo castanho, e 2 vezes ela precisou respirar devagar pelo nariz
antes de responder ao celebrante. Max mal olhou para ela. Ele sabia o que os médicos tinham avisado Augusto. Outra infecção pulmonar séria poderia ser perigosa, especialmente no inverno. Registrou aquela informação com a mesma frieza prática que aplicava a negócios falidos e alianças instáveis. Flora percebeu tudo. Percebeu como ele soltou a mão dela rápido demais depois da cerimônia, como ele falou mais tempo com o advogado do que com a própria noiva, e como nem sequer perguntou se ela estava cansada, até que um garçom mais velho, discretamente, trouxe uma cadeira para ela. Ela tinha passado anos sendo tratada como frágil, inconveniente e temporária. Virar esposa de Max Corvelli mudou seu sobrenome, mas nada mais. 2 dias depois, Max a levou pela margem congelada da lagoa até a estância Espinheiro Negro, uma antiga propriedade dos Corvelli de frente para a água. Flora tinha imaginado algo austero, mas habitável. Em vez disso, encarou pelo para-brisa um casarão de pedra que parecia estar sendo devorado pelo inverno havia uma década. Neve amontoada nos degraus. Trechos da calha pendiam do telhado e várias janelas estavam embaçadas de umidade. Lá dentro, o ar cheirava a madeira úmida e poeira, e só metade do sistema de aquecimento funcionava. Dona Helena Bezerra, uma mulher pequena, de postura ereta, perto dos 70, cabelo prateado preso num coque e olhos castanhos severos mas gentis, tinha permanecido como caseira, apesar da decadência da propriedade. Caetano Races, o jardineiro curtido pelo tempo. Na casa dos 60, mãos largas de trabalho, barba grisalha e o temperamento paciente de um homem mais à vontade com a terra do que com conversa. A única outra funcionária era uma jovem faxineira quieta que ajudava Dona Helena a manter um punhado de cômodos habitáveis. Max deixou dinheiro suficiente para as despesas, acesso a um carro e a instrução de que qualquer coisa necessária podia ser comprada com a conta dos Corvelli. Era eficiente. Também era, sem disfarce, um abandono. Ele disse a Flora que estava indo para Foz do Iguaçu. Um conflito entre facções de contrabando ameaçava partes da rede Corvelli, e Max pretendia resolver pessoalmente. De pé no saguão gelado da estância, Flora cruzou as mãos para esconder o tremor e observou o marido que mal conhecia se preparar para desaparecer. "Quando você volta?" ela perguntou. Max parou, uma mão já no casaco. "Quando acabar." Por um instante, ele estudou o rosto pálido dela e o esforço cuidadoso com que o peito subia e descia enquanto ela tentava não tossir. Um pensamento brutal cruzou sua mente, não por crueldade, mas com a terrível praticidade que ele tinha aprendido para sobreviver. Talvez, quando ele voltasse, o casamento já tivesse terminado sozinho. Ele saiu, entrou na caminhonete que esperava e nunca olhou para trás. Flora ficou na janela até o veículo preto desaparecer atrás das árvores cobertas de neve, e só então se virou, antes que Caetano pudesse ver a humilhação em seus olhos. Aquele primeiro inverno quase cumpriu a expectativa de Max. Uma nevasca violenta atingiu a margem da lagoa e derrubou a energia da estância por 2 dias. A temperatura interna caiu apesar das lareiras acesas o tempo todo, e Flora teve febre alta que a deixou delirante. Dona Helena dormiu numa cadeira ao lado da cama dela, enquanto Caetano lutava contra a neve até os joelhos para manter a lenha chegando. Por quase 3 semanas, Flora oscilou entre tosse, febre e sono exausto. Houve momentos em que cada respiração parecia puxar ar através de um pano molhado. E naqueles momentos, ela pensava no pai discutindo o próprio casamento como se estivesse reestruturando o empréstimo. Pensava em Max indo embora de carro. Mais dolorosamente, percebeu o quanto todos ao redor dela tinham aceitado a possibilidade de que ela não teria muito mais de vida. Quando a febre finalmente cedeu, Flora abriu os olhos numa manhã pálida e ficou olhando para uma mancha de umidade se espalhando pelo teto do quarto. Algo dentro dela mudou. Se continuasse vivendo onde os outros a colocavam, esperando decisões que outras pessoas tomavam, então a estância Espinheiro Negro seria de fato o seu túmulo. O primeiro gesto foi pequeno. Flora deixou o quarto principal e se mudou para um cômodo modesto perto da cozinha, onde uma lareira particular realmente funcionava e uma janela voltada para o sul
captava algumas horas de sol de inverno. Depois começou a olhar a casa como um problema a resolver, não como uma prisão. Fechou o terceiro andar inteiro e a ala norte para reduzir os custos de aquecimento. Identificou móveis caros demais danificados para restaurar e os vendeu, em vez de guardá-los por aparência. O dinheiro consertou a caldeira. Pediu a Caetano que arrancasse o jardim ornamental morto atrás da casa, e juntos planejaram uma estufa para verduras e ervas. Reabriu a enorme cozinha antiga, enchendo os cômodos que cheiravam a mofo com pão, caldo, alecrim e legumes assados. Flora se cansava rápido, e ainda havia dias em que subir a escada a deixava sem fôlego, mas ela parou de medir sua utilidade pela aparência saudável. Cada decisão prática deixava a estância mais quente, mais barata e mais viva. Foi então que ela descobriu as cabanas. 12 pequenas casinhas de hóspedes ficavam ao longo da margem da lagoa, atrás de trilhas tomadas pelo mato, abandonadas havia anos, com telhados danificados e pintura descascando. Caetano supôs que Flora quisesse demoli-las. Em vez disso, ela ficou diante da primeira cabana com uma mão pressionada contra o peito, recuperando o fôlego depois da caminhada, e perguntou quanto custaria salvá-la. Reformaram uma, depois outra. Flora usava a receita com cuidado, contratando artesãos locais quando necessário e nunca fazendo mais rápido do que a estância podia pagar. Aos poucos, famílias de Porto Alegre começaram a vir para fins de semana tranquilos, longe da cidade. Voltavam porque as cabanas eram quentes, a comida era simples e boa, e a mulher que administrava o lugar lembrava seus nomes. No fim do segundo ano, as luzes voltaram a brilhar ao longo da margem congelada, onde o escuro tinha reinado por uma década. Flora nunca ficou totalmente saudável. Manhãs frias ainda apertavam seus pulmões. Infecções continuavam assustadoras, e havia tardes em que ela precisava sentar em silêncio até a respiração se firmar. Mas a estância Espinheiro Negro já não se parecia em nada com o lugar onde Máximo Corvelli tinha deixado a esposa indesejada para desaparecer. Tinha virado um pequeno refúgio à beira da lagoa, próspero, construído em torno de acolhimento e não de grandeza, e Flora tinha mudado junto com ele. Ela sobreviveu ao inverno que todos temiam que a matasse, depois sobreviveu à percepção de que ninguém viria resgatá-la. Em algum ponto daqueles 2 anos, ela parou de contar os meses desde que Max tinha partido. Parou de prestar atenção em motores desconhecidos na estrada. Mais importante ainda, Flora Corvelli parou de esperar para morrer, e parou de esperar o marido voltar para casa. 3 anos depois de deixar a esposa doente à beira da Lagoa dos Patos, Máximo Corvelli voltou a Porto Alegre como o vencedor que todos esperavam que ele se tornasse. A guerra que o tinha levado até Foz do Iguaçu tinha terminado. Embora guerra não fosse uma palavra que se usasse em mesas respeitáveis, 3 grandes rivais tinham sido eliminados da disputa. Vários homens dentro da organização Corvelli, que haviam vendido informações a facções concorrentes, foram afastados dos seus postos, e os capitães que restaram aprenderam que desafiar Max trazia consequências que poucos estavam dispostos a testar. Aos 46 anos, ele parecia ainda mais duro do que o homem que tinha deixado a estância. Os ombros continuavam enormes sob o sobretudo cinza-chumbo. A barba escura carregava os primeiros fios grisalhos e as linhas ao redor dos olhos tinham se aprofundado com anos de suspeita e noites mal dormidas. Em Porto Alegre, começaram a chamá-lo de inquebrável. Max nunca corrigia ninguém, porque admitir com que facilidade um som podia arrastar sua mente para trás era mais perigoso do que deixar as pessoas acreditarem na lenda. A vitória o tinha seguido até em casa, mas o sono não. Algumas noites, ele conseguia dormir 2 horas antes de acordar com a mandíbula travada e a mão procurando embaixo do travesseiro uma arma que já não estava ali. Um escapamento estourando na Avenida Ipiranga podia disparar seu pulso antes que a razão alcançasse o instinto. Um copo quebrando num restaurante o fazia calcular saídas antes de lembrar que estava cercado de civis. Uma vez, quando um motorista ligou o motor sem aviso atrás dele, Max se virou tão bruscamente que 3 de seus próprios homens congelaram no lugar. Ele odiava aqueles momentos mais do que a dor, porque representavam algo que ele não conseguia comandar.
Conseguia controlar negócios, territórios, negociações e homens armados. Mas seu próprio sistema nervoso, aparentemente, se recusava a reconhecer que a guerra tinha acabado. Quando prepararam a cobertura de Max em Porto Alegre para o seu retorno, ele olhou para as equipes de segurança, os elevadores, o trânsito lá embaixo e o movimento constante ao redor do prédio e se recusou a ficar. Ele queria silêncio, não entretenimento, companhia ou mais uma propriedade vigiada onde alguém bateria à porta a cada 15 minutos com papéis exigindo sua assinatura. Queria um lugar onde a coisa mais alta depois da meia-noite fosse o vento passando pelas árvores. Foi então que a estância Espinheiro Negro voltou à sua cabeça, não como um lar, mas como uma propriedade quase esquecida à beira da água. Ele ordenou a um motorista que o levasse até lá, antes que qualquer outra pessoa pudesse organizar uma alternativa. Só depois que a caminhonete deixou Porto Alegre, outro fato ressurgiu de algum canto negligenciado dos seus pensamentos. Legalmente, ele ainda era casado. Max olhou pela janela com vidro escuro para os campos cobertos de neve e tentou lembrar o último relatório que tinha recebido sobre Flora Peixoto Corvelli. Houve extratos de despesas no primeiro ano, depois cada vez menos, e por fim sua equipe passou a resolver tudo sem precisar da atenção dele. Percebeu, com um aperto desconfortável no peito, que não sabia sequer se Flora estava viva. A possibilidade não deveria surpreendê-lo. 3 anos antes, ele tinha deixado para trás uma mulher cujos pulmões mal aguentavam um inverno gaúcho numa casa decadente com aquecimento instável. Lembrou do rosto pálido dela no saguão e do jeito controlado com que ela tinha perguntado quando ele voltaria. Lembrou de responder quando acabar, como se 3 palavras fossem pagamento suficiente por abandonar uma esposa recém-casada. Max tinha passado anos demais perto da morte para romantizá-la, e certamente não tinha romantizado Flora. Ainda assim, quando a caminhonete se aproximou da propriedade, ele se pegou observando a estrada com mais atenção. Esperava portões abandonados, trilhas soterradas e talvez uma casa escura, mantida só o suficiente para preservar seu valor legal. Em vez disso, o motorista desacelerou diante de uma entrada recém-limpa, marcada por uma placa de madeira restaurada. Max se inclinou para a frente. Pare. A caminhonete parou, e por vários segundos, o homem mais temido de Porto Alegre simplesmente encarou pelo para-brisa. A estância Espinheiro Negro estava viva. A alameda principal tinha sido limpa entre paredes de neve branca e uma luz quente brilhava das janelas que antes estavam embaçadas de umidade. Mais adiante, na margem, pequenas cabanas se erguiam entre as árvores, com janelas acesas contra o crepúsculo do início do inverno. Fumaça subia constante das chaminés reformadas. Atrás da casa principal, Max conseguia ver as paredes de vidro de uma estufa captando a última luz fraca da tarde. Havia carros estacionados que ele não reconhecia, um trenó de madeira encostado nos degraus e pegadas cruzando a propriedade em todas as direções. Nada ali lembrava o mausoléu que ele guardava na memória. Quando Max finalmente desceu da caminhonete, o ar frio bateu no seu rosto, carregando cheiro de lenha em vez de mofo. Pela primeira vez em anos, ele entrava numa propriedade Corvelli sem ter a menor ideia do que tinha acontecido lá dentro. A transformação ficou ainda mais estranha quando ele abriu a porta da frente. O calor o atingiu de imediato, seguido pelo cheiro de pão fresco, pinho e alecrim. Em algum lugar além do saguão, louças tilintavam e alguém ria. Dona Helena apareceu no corredor, ainda pequena e ereta, embora o cabelo prateado estivesse quase todo branco agora. A surpresa dela durou apenas um instante antes que a expressão prática voltasse. Senhor Corvelli, ela disse, como se ele tivesse apenas chegado atrasado para o jantar, em vez de 3 anos atrasado para o próprio casamento. Max perguntou onde estava sua esposa. Dona Helena o estudou por uma fração de segundo a mais do que a educação exigia. Depois apontou para um pequeno escritório que antes guardava equipamento de caça. A senhora Corvelli está trabalhando. A ênfase foi sutil, mas Max percebeu. Ele encontrou Flora de costas para a porta, estudando um grande calendário de reservas pregado na parede. Um lápis estava enfiado displicente no cabelo castanho grosso,
e papéis cobriam a mesa ao lado em pilhas organizadas. Ela ainda era, sem dúvida, de corpo cheio, mas a mulher diante dele já não parecia que um vento forte de inverno pudesse levá-la embora. As bochechas tinham recuperado a cor, a postura estava mais firme, e quando ela se virou sob a luz amarela e quente, os olhos cinza-azulados estavam claros e alertas. Max parou. Não tinha ensaiado nenhuma saudação porque, de algum jeito, parte dele esperava que não houvesse ninguém para recebê-lo. As primeiras palavras escaparam antes que o bom senso pudesse detê-las. Você ainda está viva. Por um segundo, algo cruzou o rosto de Flora. 3 invernos de abandono, febre, silêncio sem resposta e a humilhação de entender exatamente o que o marido esperava pareceram se juntar atrás dos olhos dela. Depois desapareceu sob um sorriso tão controlado que Max quase preferiu raiva. Desculpe decepcionar você. Ele já tinha enfrentado homens armados com menos desconforto do que aquelas 4 palavras causaram nele. O olhar dele percorreu o escritório, depois passou pela porta em direção à casa restaurada. Você fez tudo isso? Ele perguntou. Flora tirou o lápis do cabelo e o colocou ao lado do livro de reservas. Não, as pessoas que você deixou aqui fizeram. Ela sustentou o olhar dele. Eu só dei a elas um motivo para continuar. Max decidiu ficar na estância e, em poucas horas, descobriu algo mais perturbador do que a transformação da propriedade. Ninguém ali parecia entender que ele deveria estar no comando. Uma funcionária da cozinha o informou educadamente que o jantar era servido às 18h30 porque a senhora Corvelli tinha estabelecido horários fixos de refeição para hóspedes e funcionários. Quando Max pediu que uma das cabanas fosse liberada para 2 de seus homens, a funcionária conferiu com Flora antes de mudar as reservas. Até Caetano Reis, mais curvado e mais velho do que Max lembrava, mas ainda com o mesmo rosto curtido e a barba grisalha, escutou respeitosamente a sugestão de Max sobre estocar lenha, e depois respondeu que conversaria com Flora, porque ela já tinha planejado o suprimento do inverno. Max finalmente subiu, esperando ao menos encontrar o quarto principal preservado. Abriu a porta e descobriu prateleiras empilhadas de cobertores, travesseiros extras, roupa de cama dobrada e caixas de sabonete. Seu antigo quarto tinha virado depósito. 3 anos antes, aquela descoberta talvez o tivesse enfurecido. Em vez disso, Max ficou parado entre os cobertores e sentiu algo perigosamente perto de diversão. Nos dias seguintes, ele falou pouco e observou tudo. Viu Dona Helena repreender Flora quando ela esquecia de descansar, sem medo de punição. Viu Caetano discutir sobre gastos com a estufa e sair da conversa sorrindo. Viu funcionários trazerem problemas para Flora antes mesmo de ela perguntar, porque confiavam que ela resolveria em vez de punir quem trouxesse a má notícia. Até os hóspedes a chamavam pelo nome. Ninguém baixava os olhos quando ela entrava numa sala. Ainda assim, de algum jeito, todos percebiam quando ela precisava de ajuda para carregar algo ou parava para recuperar o fôlego. Max tinha passado a maior parte da vida adulta construindo obediência. Homens seguiam suas ordens porque o nome dele carregava dinheiro, influência e consequências. Ele sempre tinha considerado isso lealdade, porque nunca precisara examinar a diferença. A estância o obrigou a fazer isso. Flora não tinha exército, nenhuma reputação de violência, nenhum motivo para que alguém temesse decepcioná-la. Ainda assim, as pessoas ao redor dela protegiam o que ela tinha construído como se pertencesse a cada uma delas. Max tinha voltado esperando silêncio e descobriu algo bem mais perturbador, um mundo que tinha aprendido a funcionar perfeitamente bem sem ele. E enquanto observava a esposa que uma vez descartara como um fardo se mover por aquele mundo, começou a entender que Flora tinha construído, durante sua ausência, algo que todas as suas vitórias nunca lhe deram. Lealdade que não precisava de medo. Por quase 2 semanas depois que Max voltou, a estância se acomodou num ritmo desconfortável ao redor dele. Ele parou de tentar dar ordens só para provar que podia, enquanto Flora parou de observá-lo como se cada conversa pudesse terminar com sua partida. Então, numa manhã dura de janeiro, quando a Lagoa dos Patos tinha ganhado a cor do aço, 3 trabalhadores chegaram na estrada de serviço ao sul, com postes de cerca, correntes e instruções para fechar a única rota de inverno
larga o suficiente para os caminhões de abastecimento da estância. A ordem tinha vindo de Norberto Kessler, dono do imenso Resort Kessler, alguns quilômetros ao norte. Norberto tinha 47 anos. Era alto e magro sob casacos de lã caros, cabelo claro penteado cuidadosamente para trás de um rosto estreito e uma barba loiro-grisalha aparada que o fazia parecer mais refinado do que caloroso. Ele tinha construído sua reputação comprando propriedades decadentes à beira da lagoa, expandindo agressivamente e tratando paciência como mais uma arma de negociação. Durante anos, tinha tentado comprar a estância enquanto ela ainda lutava para dar lucro. Flora recusou todas as ofertas. Agora que Massimo Corvelli tinha voltado, Norberto aparentemente decidiu que perguntar já não era mais útil. Flora chegou à estrada antes que os trabalhadores terminassem de montar a segunda barreira. Carregava cópias dos registros da propriedade debaixo de um braço, enquanto Caetano a seguia pela neve, o rosto curtido tenso de raiva. A estrada cruzava terras dos Corvelli antes de se conectar à via municipal, e a estância a usava continuamente desde muito antes de Flora chegar. Norberto apareceu pessoalmente 20 minutos depois, numa Range Rover preta e polida, pisando na neve com a confiança tranquila de um homem que só considerava a papelada importante quando lhe era favorável. Flora mostrou a ele os mapas de escritura e os registros de acesso, explicando que bloquear a rota impediria caminhões de entrega de chegar com segurança à estância durante nevascas fortes, porque a via leste era estreita demais para veículos grandes. Norberto mal olhou para os documentos. Em vez disso, informou que uma antiga vistoria concedia à empresa dele controle sobre parte do corredor de acesso, e que os advogados dele tratariam de qualquer discordância. Quando Flora insistiu que os registros precisavam de revisão adequada antes que ele obstruísse um negócio em funcionamento, Norberto deu um sorriso fino. Isso é assunto para quem realmente é dono da propriedade, senhora Corvelli, não para uma esposa abandonada brincando de gerente de hotel. Max ouviu cada palavra a 6 metros de distância. Tinha descido da casa principal depois de ver os veículos pela janela, e o silêncio que tomou conta dele era do tipo que seus homens haviam aprendido a temer. Norberto o percebeu tarde demais. O corpo largo de Max parecia ainda maior sob o casaco preto, e sua expressão não continha nada da fúria explosiva que Flora esperava. Isso a assustou mais. "Tire essa cerca", Max disse. A confiança de Norberto vacilou, mas só brevemente. Ele respondeu que o assunto era com os advogados. Depois voltou para o carro, dizendo aos trabalhadores para terminarem o serviço. Max o observou ir embora antes de se virar para a barreira meio construída. "Me dê 1 hora", disse baixinho. Flora entendeu na hora o que 1 hora de Massimo Corvelli podia significar. "Não." Max olhou para ela. "Não." Ela se colocou entre ele e a estrada. "Você não vai machucar esse homem porque ele me insultou." A discussão o seguiu até o escritório de Flora. Max considerava a manobra de Norberto um roubo deliberado, disfarçado de linguagem jurídica, e no mundo dele, roubo deliberado exigia consequências severas o bastante para desencorajar repetição. Flora argumentou que a estância tinha sobrevivido exatamente porque ela a construiu fora daquele mundo. Se Max mandasse homens para intimidar Norberto, toda disputa futura envolvendo a propriedade viraria uma história de intimidação dos Corvelli. Max deu uma volta pelo pequeno escritório, a mandíbula tensa de irritação, e perguntou se ela preferia deixar Norberto sufocar o negócio de suprimentos enquanto advogados trocavam cartas por 6 meses. Flora respondeu que preferia vencer sem transformar a estância em algo que as pessoas temessem. Isso o parou. Ele olhou pela janela do escritório para as cabanas, a estufa e os funcionários se movendo na neve e entendeu que ela não estava protegendo Norberto. Estava protegendo a identidade do lugar que tinha criado. Por fim, Max disse: "Está bem, sem violência." Flora estreitou os olhos. "E sem ameaças." A expressão dele endureceu ligeiramente. "Você está tornando isso desnecessariamente restritivo." Ela quase sorriu, mas não sorriu. "Sem ameaças, Max." Depois de um longo silêncio, ele concordou.
Max passou o dia seguinte fazendo o que anos de conflito territorial tinham lhe ensinado a fazer melhor do que brigar: descobrir o que o adversário não podia se dar ao luxo de perder. Norberto Kessler estava financiando uma expansão enorme do resort ao norte, incluindo um centro de convenções e mais de 100 quartos novos. O projeto dependia da renovação de um empréstimo de dezenas de milhões de reais, e o banco que revisava aquela renovação exigia informações atualizadas sobre limites, servidões e qualquer disputa material de propriedade. Mais importante, os advogados de Max descobriram que a reivindicação de Norberto sobre a estrada da estância se baseava numa vistoria cuja autorização temporária de acesso já tinha expirado havia anos. Norberto tinha apresentado o documento como se estabelecesse controle atual, mas os registros municipais mais recentes não o sustentavam. Max não precisava ameaçar o corpo, a família ou o negócio de Norberto. Precisava apenas garantir que as pessoas certas vissem os documentos certos antes de assinar o próximo contrato de empréstimo. Na tarde seguinte, Max entrou numa sala de reunião do banco financiador com 2 advogados e uma pasta de couro contendo cópias autenticadas dos registros relevantes. Não levantou a voz, não acusou Norberto de fraude, nem mencionou o que o nome Corvelli podia fazer fora daquela sala. Apenas explicou que a estância pretendia resolver uma obstrução contestada, afetando seu acesso comercial, e que, como o Resort Kessler afirmava controle baseado numa vistoria vencida, o banco talvez quisesse verificar se essa afirmação tinha sido divulgada com precisão nos documentos pendentes de refinanciamento. Norberto sentou do outro lado da mesa com o rosto cada vez mais tenso. O próprio advogado dele pediu um intervalo. Ao final da reunião, ninguém tinha sido ameaçado, e Max não tinha exigido que o banco rejeitasse nenhum empréstimo. Ele simplesmente deixou as provas ali e voltou para a estância. 2 manhãs depois, Flora olhou pela janela do escritório e viu trabalhadores removendo a cerca. Encontrou Max tomando café na cozinha como se nada tivesse acontecido. "Você ameaçou ele?" ela perguntou. Max ergueu os olhos da xícara. "Não." Flora cruzou os braços. "Então o que você fez?" Ele considerou a pergunta com total seriedade antes de responder. "Fiz da verdade a opção mais barata para ele." Por um segundo, ela só o encarou. Depois uma risada escapou dela, calorosa e completamente sem guarda, e Max ficou imóvel. Já tinha ouvido Flora falar com educação, com aspereza, com ironia seca, mas nunca assim. Ela cobriu a boca, surpresa consigo mesma, enquanto Max sentia algo desconhecido se afrouxar no peito. O momento durou só segundos, mas depois disso, o espaço entre eles pareceu sutilmente diferente. Pela primeira vez desde o retorno dele, eles não tinham apenas ocupado a estância juntos, tinham defendido o lugar juntos. O tempo mudou naquela noite. O vento correu sobre a Lagoa dos Patos com força crescente, e na tarde seguinte, a neve caía tão pesada que as cabanas desapareciam atrás de cortinas brancas. Os canais de drenagem ao redor da estufa congelaram sob gelo compactado, fazendo a água do degelo da estrutura aquecida se acumular contra a fundação. Flora viu o problema antes de qualquer outra pessoa e vestiu o casaco apesar do protesto de Dona Helena. Caetano já estava lá fora, tentando quebrar o gelo com uma pá quando ela se juntou a ele. Precisavam limpar os canais antes que a temperatura caísse de novo, ou o gelo em expansão poderia danificar a base da estufa e destruir meses de colheita de inverno. Flora trabalhou mais tempo do que devia. O ar frio apertava seus pulmões, mas ela ignorou o primeiro aviso, depois o segundo, porque a estância tinha lhe ensinado a insistir sempre que algo dependesse dela. Quando Max descobriu para onde ela tinha ido, a tempestade já tinha engolido quase todas as pegadas atrás da casa. Ele a encontrou ao lado da estufa, uma mão apoiada no vidro. Caetano gritava para ela entrar, mas Flora parecia incapaz de responder. Os ombros dela subiam rapidamente enquanto lutava por ar, cada respiração mais rasa que a anterior. Max cruzou a distância pela neve até os joelhos, bem quando ela se virou para ele. Os olhos cinza-azulados se arregalaram numa mistura de frustração e medo, e então os joelhos dela cederam. Ele a segurou antes que caísse no chão.
Por um instante terrível, o peso dela ficou mole contra ele, e algo primitivo rasgou a calma que Max tinha mantido através de tiroteios, traições e anos de sangue. Ele a levantou nos braços e a carregou de volta para casa, enquanto Caetano seguia, abandonando a estufa à tempestade. Flora passou a noite na cama, enquanto Dona Helena mantinha o quarto aquecido e Max se recusava a sair. Assim que a respiração dela se estabilizou e o cansaço a puxou para o sono, não restou nada para ele fazer, a não ser sentar na cadeira ao lado e escutar. Cada respiração irregular prendia sua atenção. Cada tosse tensionava seu corpo. Ele se lembrou de estar naquela mesma casa 3 anos antes, olhando para a mesma mulher e calculando que a morte talvez resolvesse convenientemente um casamento que ele nunca quis. A lembrança o enojava agora, porque finalmente entendia o que aquele cálculo continha. Não apenas indiferença, mas a suposição de que a vida de Flora valia menos porque era frágil. Em algum momento antes do amanhecer, ele se inclinou para a frente, os antebraços nos joelhos, e observou a mulher que tinha reconstruído a estância dormir sob cobertores pesados. Percebeu que estava com medo. A manhã trouxe um sol fraco pela janela voltada para o sul. Flora se mexeu e abriu os olhos devagar, encontrando Max ainda na cadeira, as roupas amassadas da noite e a barba escura sombreando o rosto exausto. Ela o estudou tempo suficiente para entender que ele não tinha dormido. "Você tem medo que eu morra?" perguntou baixinho. Max não respondeu de imediato. 3 anos antes, teria evitado a pergunta, oferecido algo prático ou simplesmente ido embora. Dessa vez, ele se obrigou a permanecer onde estava. 3 anos atrás, não. A crueldade da verdade pairou entre eles. Mas Flora não desviou o olhar. Ele também não. A voz de Max baixou quando finalmente completou. "Agora tenho." Nos dias seguintes à tempestade, a estância pareceu se mover mais devagar ao redor de Flora. Dona Helena impôs as ordens do médico com a autoridade de quem já a tinha visto quase morrer uma vez, o que significava nada de trabalho na estufa, nada de carregar peso e nada de caminhadas desnecessárias na neve. Flora protestou até descobrir que Max, silenciosamente, tinha se aliado a Dona Helena. Ele não a repreendia nem a tratava como frágil. Simplesmente começava a fazer o trabalho antes que ela pudesse chegar até ele. Quando a neve danificou as telhas de uma das cabanas, Max subiu no telhado com Caetano e as consertou sob vento congelante. Carregava lenha rachada do galpão, abria caminhos entre a casa principal e as cabanas, ajudava a desenterrar veículos depois de nevascas noturnas e ia até a cidade quando faltava suprimento. Os casacos caros dele desapareceram em favor de jaquetas grossas de trabalho, e mais de uma vez Flora o viu voltar com neve no cabelo escuro, as mangas dobradas sobre os antebraços tatuados, e uma expressão de satisfação exausta que ela nunca tinha visto quando ele falava de negócios. No começo, os funcionários não sabiam o que fazer com ele. O nome Corvelli tinha ensinado a maioria das pessoas do interior gaúcho a ter cautela antes mesmo de conhecer Max, e sua presença física fazia pouco para suavizar aquela reputação. Ele continuava sendo um homem enorme, de rosto duro, cujo silêncio conseguia esvaziar uma conversa, e as cicatrizes nos nós dos dedos sugeriam uma vida bem distante de cabanas de hóspedes e lenha. Mesmo assim, ele nunca exigiu tratamento especial. Quando Caetano lhe entregava uma pá, Max a pegava. Quando uma funcionária da cozinha pedia que ele carregasse sacos de farinha pela entrada de serviço, ele carregava sem perguntar se ela sabia quem ele era. Aos poucos, os funcionários pararam de se enrijecer nervosamente quando ele entrava numa sala. Caetano até passou a criticar os reparos dele no telhado, com a franqueza direta de um artesão mais velho. E Max, em vez de se ofender, subia de novo e corrigia o que tinha feito errado. Flora observava aquelas mudanças de janelas e portas, surpresa com a naturalidade com que Max se adaptava quando ninguém esperava que ele encenasse autoridade. Havia outra mudança, que ela notava mais silenciosamente. Max tinha começado a aprender a respiração dela. Conseguia distinguir uma pausa comum do momento em que os pulmões dela começavam a apertar. Se ela subia a escada rápido demais,
Ele não a constrangia perguntando se estava tudo bem. Simplesmente parava ao lado de uma janela ou fingia examinar alguma coisa até que ela se recuperasse. Se ela carregava mais do que devia, o objeto de algum jeito desaparecia das mãos dela antes que pudesse discutir. Flora entendia o que ele estava fazendo, mas dava a ele a dignidade de fingir o contrário. Em troca, começou a reconhecer padrões nele que os outros pareciam determinados a não ver. Max dormia mal depois de barulhos súbitos. Sempre escolhia cadeiras de frente para as portas. Verificava janelas sem perceber que estava fazendo isso. Às vezes, um motor na estrada fazia o corpo inteiro dele congelar por meio segundo, antes que ele se obrigasse a relaxar. O homem que tinha admitido temer a morte dela carregava seus próprios medos, mas os guardava com mais ferocidade do que qualquer propriedade Corvelli. Numa noite, quase 2 semanas depois da tempestade, Flora acordou com um estrondo pesado do outro lado do corredor. Sentou-se e escutou. Outro som se seguiu, não bem um estrondo dessa vez, mas algo arrastando contra a madeira. Lá fora, uma máquina de limpar neve trabalhava na estrada de serviço, depois de uma nevasca recente, o motor envelhecido soltando estouros repetidos e explosivos. Flora vestiu um robe e cruzou o corredor até o quarto que Max tinha ocupado, depois de descobrir que a suíte principal virara depósito de roupa de cama. A porta estava entreaberta. Lá dentro, uma cadeira estava virada e um abajur quebrado no chão. Max estava sentado no chão, as costas contra o gesso, a respiração rasa, enquanto uma arma jazia a alguns passos de distância, como se ele a tivesse deixado cair ou a empurrado deliberadamente para longe de si. Os olhos dele estavam abertos, mas quando Flora entrou, ela soube na hora que ele não estava vendo-a. O quarto tinha desaparecido para ele. No lugar dele havia uma estrada nos arredores de Foz do Iguaçu, 3 anos antes, escura de lama de inverno e iluminada por veículos em chamas. Tobias Scorza tinha sido o primo mais novo de Max, com 35 anos quando morreu. Um homem de rosto largo, cabelo cacheado e preto, sorriso fácil e uma lealdade teimosa que tinha sobrevivido há anos numa família onde lealdade costumava ser comprada, não dada de graça. Tobias tinha seguido Max desde jovens, em parte porque o respeitava, em parte porque Max o tinha protegido certa vez, durante uma disputa interna da família. Na noite em que morreu, uma informação tinha alertado que o comboio de Tobias estava indo direto para uma emboscada. Max pessoalmente ordenou que os veículos tomassem uma rota alternativa. A informação estava errada. A rota alternativa é que estava armadilhada. Max chegou minutos depois da explosão e arrastou Tobias com as próprias mãos para fora de uma caminhonete em chamas, já sabendo, pelo peso terrível do corpo do primo, que não havia mais nada a salvar. Ele nunca contou a ninguém o que aquele momento tinha feito com ele. Flora ainda não conhecia aqueles detalhes. Sabia apenas que tocá-lo sem aviso podia puxá-lo mais fundo para dentro daquele lugar que o tinha capturado. Em vez disso, se abaixou com cuidado no chão, alguns passos de distância, deixando a arma intocada entre os dois. Outro estouro veio de fora, e Max estremeceu com violência. Max, olha para mim. Nada mudou. As mãos dele estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Flora manteve a voz baixa e firme. Você está na estância. Apontou para a janela onde a neve varria a luz lá fora. Isso é neve, não fumaça. Depois indicou a lareira. Isso é lenha queimando, não o carro. Repetiu o nome dele até que os olhos dele finalmente se voltassem para ela. O reconhecimento voltou devagar e com dor. Max olhou primeiro para Flora, depois para o quarto e por fim para as próprias mãos tremendo. A vergonha cruzou seu rosto quase de imediato, mais aguda que o medo, e ele tentou controlar o tremor fechando os punhos. Flora não disse nada sobre isso. Esperou. Talvez pela primeira vez na vida adulta, Max se viu incapaz de se esconder atrás da autoridade, porque não havia ninguém naquele quarto que ele pudesse mandar esquecer o que tinha testemunhado. A cabeça dele caiu contra a parede. Tobias morreu por minha causa, ele disse. As palavras saíram ásperas, quase inaudíveis. Depois a história veio em pedaços. A informação,
A ordem de mudar a rota do comboio, a explosão, a caminhonete em chamas e o corpo que ele tinha arrastado para fora dela. Ele confiava em mim, Max terminou. E eu o mandei para lá. Flora poderia ter dito que não era culpa dele. Poderia ter oferecido o perdão fácil que as pessoas costumam dar quando querem que o sofrimento acabe rápido. Em vez disso, o respeitou o suficiente para não apagar a parte que ele acreditava lhe pertencer. Então você pode passar o resto da vida morrendo com ele, ela disse baixinho. Max ergueu a cabeça, atordoado com a ausência de conforto nas palavras dela. Flora sustentou o olhar. Ou pode viver de forma decente o bastante para que a morte dele não leve embora a parte humana que ainda resta em você. De outro estouro soou lá fora, mas dessa vez os olhos de Max permaneceram nela. A respiração ainda era irregular. As mãos ainda tremiam, mas o quarto continuava sendo a estância. Mais tarde, Flora fez chá na cozinha enquanto Max sentava à mesa de madeira perto do fogão. Nenhum dos dois mencionou a arma, e Flora não fez perguntas que ele ainda não estivesse pronto para responder. Ficaram ali até as janelas mudarem, aos poucos, do preto para o azul pálido da manhã. Às vezes conversavam, às vezes 20 minutos passavam sem que nenhum dos dois dissesse nada. Max descobriu que o silêncio ao lado de Flora era diferente do silêncio que ele usava contra outras pessoas. Não exigia nada dele. Pela manhã, ela tinha adormecido brevemente na cadeira, as mãos frouxamente enroladas numa xícara vazia, e Max cobriu os ombros dela com um cobertor, sem acordá-la. Nada dramático foi dito depois daquilo. Não houve declaração de amor, nenhuma promessa de que qualquer um dos dois tinha sido consertado. O casamento deles começou a se tornar real através de coisas pequenas. Max aprendeu quando Flora precisava parar de andar e recuperar o fôlego sem fazê-la se sentir vigiada. Flora aprendeu em quais noites deixar uma luz acesa na cozinha, porque sabia que ele não ia dormir. Ele protegia as rotinas, as pessoas e a dignidade tranquila do mundo que ela tinha construído na estância. Ela se tornou a única pessoa diante de quem ele não precisava calcular fraqueza, reputação ou medo. Fora daquelas paredes, Máximo Corvelli continuava sendo o homem que Porto Alegre acreditava não poder ser quebrado. Dentro delas, ao lado de Flora, finalmente lhe era permitido ser apenas Max. Na primavera seguinte, o último gelo cinzento tinha recuado da Lagoa dos Patos, e a estância estava reservada quase todo o fim de semana. Famílias voltavam de Porto Alegre. Casais reservavam as cabanas à beira da água, com meses de antecedência, e a estufa, que uma vez tinha sido a tentativa desesperada de Flora de tornar útil uma propriedade abandonada, agora abastecia de ervas e verduras uma cozinha comunitária que ela tinha aberto ao lado da casa principal. 6 mulheres da cidade vizinha trabalhavam ali, preparando refeições acessíveis para idosos e famílias passando por meses difíceis. Flora se recusava a chamar aquilo de caridade. Pagava salários, mantinha contas em dia e esperava que a cozinha se sustentasse sempre que possível, porque tinha passado tempo demais da vida aprendendo como a ajuda podia se tornar humilhante quando oferecida sem respeito. A saúde dela continuava imprevisível, mas ela tinha ficado melhor em reconhecer os próprios limites, em parte porque Max já não conseguia mais ser enganado a respeito deles. Ele identificava o leve aperto ao redor da boca dela que aparecia antes de ela admitir que precisava descansar, e Flora finalmente tinha parado de interpretar aquela atenção como pena. Max também estava mudando, embora sua transformação acontecesse longe dos olhos da maioria das pessoas na estância. Começou a instruir advogados a desmontar as partes ilegais que restavam na organização Corvelli, transferindo hotéis, restaurantes, propriedades comerciais e interesses de jogo legítimos para estruturas que pudessem sobreviver sem a máquina que os havia protegido por décadas. O processo era caro e perigoso. Homens que tinham construído a carreira sob o nome Corvelli não gostaram de descobrir que Max pretendia desmantelar o mundo que os havia tornado poderosos. Ainda assim, pela primeira vez, ele não media mais o sucesso pelo tamanho do território que controlava. Tinha passado anos acreditando que abrir mão de poder significava se tornar vulnerável, mas a estância tinha lhe ensinado outra possibilidade. Às vezes,
Recusar poder era a única maneira de parar de pertencer a ele. Flora sabia que ele estava reestruturando os negócios da família, mas Max a poupava dos detalhes mais feios. Nenhum dos dois fingia que o passado dele podia simplesmente ser apagado assinando documentos. Aquele passado chegou à estância numa manhã clara, em 3 caminhonetes pretas. Os veículos entraram pelo portão um atrás do outro, polidos e idênticos, imediatamente estranhos entre os carros dos hóspedes e as vans de entrega. Max os viu da varanda e soube o que significavam antes que as portas se abrissem. O Conselho Corvelli tinha enviado 3 representantes seniores, homens mais velhos, de ternos escuros impecáveis, cujas maneiras contidas não conseguiam disfarçar a autoridade que exerciam havia décadas. Não vieram tentar ameaçá-lo. Vieram porque uma nova disputa pelo controle estava se formando em Porto Alegre, e capitães suficientes ainda consideravam Max o único homem capaz de impedir que a organização se dividisse em facções hostis. Se voltasse imediatamente, quase certamente manteria a liderança. Se recusasse, o conselho o avisou que ele teria de abrir mão da maior parte da autoridade clandestina que tinha acumulado ao longo da vida adulta. Antes de sair, um dos representantes deixou um telefone criptografado seguro sobre a mesa. Se Max quisesse seu cargo de volta, bastava atender quando ele tocasse. Flora ouviu o suficiente da conversa, do corredor ao lado, para entender o que estava sendo oferecido. Não interrompeu. Não perguntou a Max o que ele pretendia fazer. Em vez disso, algo antigo e cuidadosamente enterrado se fechou ao redor do coração dela, antes que a esperança pudesse fazê-la de boba. 3 anos antes, ela tinha ficado no saguão da estância, perguntando quando o marido voltaria, e Max tinha ido embora sem olhar para trás. Ela tinha sobrevivido, aprendendo a nunca mais esperar por ele. Agora pediu a Dona Helena, calmamente, que preparasse as coisas dele, depois foi para o escritório e abriu o livro de reservas. Quando Max a encontrou, ela conferia as reservas do fim de semana com uma concentração tão deliberada que ele soube na hora que ela tinha ouvido tudo. Uma pequena mala de viagem estava perto da porta. "O que você está fazendo?" Max perguntou. Flora manteve os olhos no livro. "Preparando para você ir embora." Ele olhou para a mala, depois de volta para ela. "Eu não disse que estou indo." O dedo dela parou sobre a página, mas ainda assim, ela se recusou a erguer os olhos. "Homens como você sempre voltam quando o poder chama seu nome." Não havia raiva na voz dela, e foi isso que fez Max entender. Flora não estava mandando-o embora. Estava se preparando para sobreviver a ser abandonada de novo. Ela não ia implorar, porque implorar colocaria a vida dela de volta nas mãos dele, e ela tinha lutado demais para recuperá-la. Max olhou para a mulher que tinha se ensinado a não esperar nada dele e percebeu que nenhuma promessa dita de leve seria suficiente. Saiu do escritório sem explicação e voltou alguns minutos depois carregando o telefone criptografado. Flora finalmente ergueu os olhos quando ele o colocou sobre a mesa, entre os dois. Então Max pegou o pequeno martelo que ela usava na estufa para fincar estacas de madeira nos canteiros. Antes que ela pudesse perguntar o que ele estava fazendo, ele bateu com força sobre o telefone. O plástico rachou no primeiro golpe. O segundo estilhaçou a tela e o terceiro esmagou o aparelho em fragmentos inúteis. Flora o encarou. Max largou o martelo e olhou ao redor do pequeno escritório, para os livros de registro, as agendas escritas à mão e as fotografias da estância em diferentes estações. 3 anos atrás, deixei uma mulher doente numa casa apodrecendo porque achei que meu poder importava mais do que a vida dela. A voz dele era baixa, mas não havia mais lugar nenhum ali para se esconder. Quando voltei, ela tinha transformado as ruínas numa casa. Ele encontrou os olhos de Flora. E fui eu quem precisava ser salvo. Flora balançou a cabeça devagar, lutando contra emoções que tinha passado anos se ensinando a controlar. "Max, eu ainda estou doente." Ele assentiu. "Eu sei." A voz dela enfraqueceu apesar do esforço para se manter firme. "Não sei quantos anos posso te dar." Esse era o medo por trás de tudo, a razão pela qual uma parte dela nunca tinha confiado inteiramente na felicidade. Max cruzou a distância entre eles. "Eu não preciso que você prometa 10 anos.
segurou a mão dela com cuidado, a mesma mão que mal tinha segurado durante a cerimônia de casamento. Me dê hoje. Flora olhou para as mãos unidas e depois de volta para ele. E amanhã? Os dedos dele apertaram gentilmente em torno dos dela. Amanhã eu pergunto de novo. Pela primeira vez desde o dia em que se casaram, Flora se moveu em direção a ele primeiro. Deu um passo para dentro dos braços dele e Max a segurou sem tratá-la como algo quebrável. Um ano depois, Massimo Corvelli já não controlava o submundo dos Corvelli. O nome dele ainda carregava história o suficiente para que homens que o conheciam permanecessem cautelosos, mas sua vida cotidiana tinha se tornado quase irreconhecível daquela que ele um dia considerou inevitável. A família manteve os negócios legítimos, enquanto Max passava a maior parte do tempo na estância. O refúgio cresceu o suficiente para continuar lucrativo, somando melhorias às cabanas e à cozinha comunitária, sem se transformar no destino de luxo que investidores insistiam em sugerir que deveria ser. Flora rejeitou toda proposta envolvendo lobbies de mármore, associações exclusivas e suítes extravagantes. Esse lugar existe porque é acolhedor, não porque é caro, ela disse a Max depois de uma apresentação particularmente ambiciosa. Ele olhou ao redor da sala que um dia tinha cheirado a mofo e simplesmente disse: então acolhedor é o que vai continuar sendo. O inverno acabou voltando à Lagoa dos Patos. Em manhãs frias, Max geralmente acordava primeiro e criou o hábito de acender o fogo do andar de baixo antes de Flora entrar na cozinha. Ainda havia dias em que os pulmões dela a mandavam de volta para a cama, dias em que ela odiava a fraqueza do próprio corpo, e Max precisava se lembrar de que ajudar não era o mesmo que controlar. Também havia noites em que ele acordava com Foz do Iguaçu queimando atrás dos olhos, e precisava de alguns minutos para lembrar que a escuridão ao redor pertencia à estância. Flora nunca curou aquelas lembranças. Max nunca curou os pulmões dela. O que aprenderam, em vez disso, foi algo mais quieto e talvez mais difícil. Nenhum dos dois precisava enfrentar os piores momentos sozinho. A estância um dia tinha sido o lugar para onde Max levou uma mulher que ele acreditava que poderia convenientemente morrer. Tinha sido fria, negligenciada e vazia o bastante para refletir tudo o que ele acreditava sobre vínculos. Flora sobreviveu àquilo, depois o encheu de calor, trabalho, comida, risada e pessoas que escolheram ficar. Anos depois, quando a neve cobria as cabanas e a fumaça subia das chaminés, Max às vezes ficava parado na mesma janela onde Flora um dia tinha visto sua caminhonete desaparecer. Agora ele entendia que a estância nunca o salvou por se tornar bonita. Salvou porque duas pessoas marcadas finalmente pararam de esperar que a outra se tornasse inteira. No lugar onde Max um dia esperou que a esposa morresse, os dois finalmente aprenderam como.